Pode, então, começar Tá. a leitura sobre isso. Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus Cristo possa nos abençoar em mais um encontro para o estudo dos seus ensinamentos. Eu vou ler uma página de abertura que é do livro Vigiai e Orai. Não sei se vocês já conhecem. E a mensagem é: decifra a mensagem. Toda a dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não a entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas, além das aparências com que se te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceis é sinal de que precisa mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces em identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Carlos Bacelli, irmão José. Boa noite, queridos irmãos. Solicito que nós possamos ter uma ótima reunião hoje, que seja muito proveitosa, dirigida pelo Fabrício, nosso querido irmão de Petrópolis, né? Que todos podemos ser acalentados, né? Pelos nossos mentores, nesse momento de dificuldade que todos nós passamos e temos que superar com o apoio do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos ter uma reunião proveitosa, como eu já disse, e que isso venha nos fortalecer nos nossos problemas do dia a dia que temos enfrentado. Tá? Seja com muita paz, muita calma, muito amor a ser trocado entre nós. Agradeço a oportunidade e por iniciar o nosso trabalho, nossa reunião durante hoje. Obrigado. Assim seja. Isso aí. Só no final. Isso aí. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, sobre melancolia, né? Então, nós podemos dar o início aqui. O texto é de François de Geneve, da cidade de Bordeaux, na França, e diz assim, item 25. Sabeis por que uma tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Essa parte do texto eu entendi assim, eu não consigo perceber essa vontade do espírito deixar o corpo, pelo menos a minha visão, no meu entendimento, enquanto a gente está encarnado, porque a gente vê assim tanta coisa boa na vida, no convívio com as pessoas, no nosso dia a dia,
eu fico meio assim pensando como seria essa vontade de sair do corpo para essa liberdade. Se alguém tiver algum pensamento assim que possa contribuir para esclarecer um pouco isso, fique à vontade, pode pedir a palavra para falar. Porque a melancolia, eu entendo que seja um alongamento da tristeza. Porque muitos momentos durante o dia ou, né, durante a vida, a gente passa por vários momentos de tristeza, mas são coisas que a gente, ou sozinho, ou com a ajuda de um amigo, de um parente, de um conhecido, de alguma pessoa, a gente possa resolver. Né? Uma coisa ou outra que aconteça na nossa vida pode deixar a gente triste, a gente fica aquele tempo triste e tal, e conforme a gente consegue resolver aquele problema, a gente deixa aquela tristeza para trás e vai seguindo em frente. A melancolia, eu entendo que é uma coisa um pouco mais forte que isso. Hoje em dia até tratam como depressão. Ela pode ser tanto dessa vida atual, é a soma de várias tristezas que a pessoa não consegue digerir e esquecer, como pode ser de vidas passadas também, pelas diversas existências que nós já tivemos, e isso vai marcando o espírito muito profundamente. E aí, quando nós reencarnamos, que também pode se dar, a melancolia pode se dar também no plano espiritual, quando desencarnados. Mas tratando agora dessa nossa parte como encarnado, a gente pode perceber a melancolia como meio parecido com uma personalidade, digamos assim, porque a pessoa fica triste assim o tempo inteiro, o dia inteiro, para sempre, né? Que vai se realizar um trabalho, uma atividade, está sempre às vezes pessimista, alguma coisa assim desse tipo. Então a gente percebe que a melancolia, ela, além de ser uma marca profunda no espírito, ela se perpetua, não eternamente, porque, como o Chico Xavier já disse, tudo passa, mas ela tem um tempo de duração muito longo e que a gente precisa conseguir perceber e conseguir pedir ajuda e também se ajudar. Continuando aqui no texto, Jesus diz assim... Fabrício, a Janaína levantou a mão. Ok. Eu me lembrei que quando eu era criança, eu lembro bem, garota e na adolescência, eu sentia muita falta de alguma coisa. E eu me sentia melancólica. Hoje eu entendo que essa melancolia e essa saudade, porque eu estou falando isso, Fabrício, porque eu passava o dia querendo muito que ele passasse para eu dormir e eu me senti melhor, porque eu sabia, eu não entendia direito ainda, mas eu sabia que quando eu dormia eu não sentia a mesma saudade que quando eu estava acordada, desperta. E eu acordei com muitas lembranças boas de sonhos muito vívidos que eu tinha. Hoje eu entendo tudo, a gente sabe por quê. Então, assim, hoje em dia eu não sinto mais essa vontade de sair do corpo, porque a vida mudou e a gente tem aquela compreensão de que tem um tempo para passar aqui, né? Mas antigamente, vontade de sair do corpo, de não voltar, de ficar onde estava, entendeu? É isso. E eu gostava muito de dormir. Eu amava dormir, porque eu sabia que eu ia encontrar algo que eu sentia falta nessa vida. Pessoas ou algum lugar, entendeu? Eu amo Margarida desde muito, desde pequenininha. Hoje eu descobri que existe uma colônia
chamada Colônia das Margaridas. E quando eu vi a foto, numa dessas pesquisas que eu fiz, eu disse, gente, eu acho que é por isso. E deve ser isso uma das causas da minha saudade quando eu era mais nova, né? É isso. Só porque eu lembrei quando você falou. Uhum. Pô, bacana. Tá vendo? São coisas assim que acaba fazendo a gente conhecer as outras coisas que também existem no universo, né? Como essa colônia que eu também não sabia que existia. Berlim levantou a mão. Uhum. Fala, Marcelo. Existem alguns estados, né, que a gente precisa perceber quando a melancolia não é nossa, a melancolia de algum irmão que se aproxima, e a gente precisa tentar identificar os motivos, né? Eu nunca me senti melancólico, nunca. Eu já me sinto com alguma, lá uma vez ou outra, assim, irritado. E aí eu procuro fazer uma análise se eu tenho algum motivo para estar irritado, estar com raiva, estar chateado. Eu não vejo nada que eu bom, então não é meu, é de algum companheiro, eu faço uma prece e isso tende a passar muito rápido. Então, quer dizer, se algum de nós aqui hoje passa por um estado de melancolia, não porque aconteceu um fato recente, mas a gente precisa primeiro fazer aquela análise se a gente tem algum motivo aparente. E aí, obviamente, a gente precisa achar da onde vem esse estado da alma. Uhum. É verdade. Porque também esse processo de obsessão pode acontecer para tentar atrapalhar um pouquinho a gente, né? E Pode seguir, ninguém levantou a mão, não. uhum. É isso que nem a Jana falou, achei muito bacana, muito importante, porque ela tinha essa consciência de ter visitado algum lugar que ela se sentia bem, né? Por isso ela tinha essa percepção. E o que o Marcelo trouxe agora também é muito importante, porque às vezes a gente pode ter, né, esses espíritos que às vezes se sentem a necessidade, né, de ter as sensações que o encarnado tem e acabam se aproximando ou por afinidade ou por alguma desavença conosco no passado e acaba causando um iniciozinho do processo de obsessão que pode trazer essa melancolia para a gente. Muito importante essa observação. Aí Jesus diz assim: crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Então, nessa parte, ele nos traz o ensinamento de que a gente precisa estar encarnado, precisa estar vivo, seguindo essas... como é que eu posso dizer? Que a gente precisa, né, das várias encarnações para a gente evoluir, seguir evoluindo, aprendendo, porque é no meio físico que a gente se desenvolve mais, que a gente testa a nossa capacidade de seguir o que Jesus ensinou, porque na parte material a gente tem muito mais dificuldade que na parte espiritual. Então, a gente precisa entender que nós precisamos continuar encarnados, porque muitas vezes a pessoa se torna depressiva e
e essa parte melancólica fica muito forte e a pessoa até pensa em suicídio. E a gente precisa muito ajudar as pessoas quando a gente perceber um caso desse, né? Porque se a gente precisa se manter cativo no corpo físico para continuar trabalhando, experimentando e evoluindo, se a pessoa procura abreviar isso, a gente já entende também que causa problemas e mais problemas para o futuro, né? Então, a gente... Fabrício. Ah, Sim. termina. Não. Terminou a tua Não, pode conclusão. terminar. Tem a Jaque e a Tereza. Uhum. Eu quero só lembrar, bem em cima disso que você acabou de falar, Fabrício, sobre o suicídio, né? Inclusive, hoje, já de tardinha, eu postei um postzinho, cartaz, de uma live que vai acontecer com a Deilson Salles, que tem trabalhado muito sobre suicídio, principalmente com os jovens, né? E quando a Janaína trouxe aí esse estado dela de melancolia, que ela não sabia justificar, né? E depois ela foi entendendo, a gente vê aí o índice crescente, né, de jovens cometendo suicídio, ou adultos mesmo, como quando a Maria Regina tratou desse assunto, a gente comentou na época. Então, muitos casos continuam acontecendo e que a gente nem toma conhecimento, né? Então, a gente... são aí coisas que não conseguem justificar uma tristeza que não passa, né? E que a gente já entendeu que é doença. Então, uma oportunidade da gente fazer com que os nossos jovens estejam atentos, né? A essa depressão injustificada, mas que a gente precisa buscar ajuda, buscar, né, entender isso junto à saúde, caso de doença mesmo. Então, o meio espírita tem falado muito sobre isso, sobre essa necessidade da gente entender que a felicidade não é desse mundo, mas que a gente precisa ver, né, pensar nas nossas vidas pretéritas, como você veio falando. Então, vamos tentar aí colocar os nossos jovens para assistir esse encontro, e sempre que tiver oportunidade para a gente poder ver como ajudar, né, as pessoas que às vezes estão do nosso lado e a gente não consegue perceber. Quando você vê, está acontecendo. Só isso. Obrigada. Tereza, É verdade. ativa teu som. Já ativei. A melancolia, na verdade, a melancolia era muito considerada, né? No passado, ela foi a tristeza era denominada de melancolia, né? Então, se a gente for buscar, a gente vai ver que teve os poetas, né? A era melancólica, os poetas da melancolia, né? Na verdade, foi considerada doença também, né? Mas, na verdade, a melancolia, né, é uma tristeza, né? Ela pode ser... Se você ficar melancólico ou triste, né, determinado tempo, uma situação pode te deixar triste, pode te deixar melancólico, né? Com aquele ar parado, pensativo, a tristeza fazer parte do teu dia, mas você levar uma vida, você conseguir trabalhar, você conseguir estar numa reunião, você conseguir estar atuando normalmente, e você está triste. Você está triste porque alguma coisa te aconteceu. Isso aí é perfeitamente normal, está dentro dos padrões, né, chamados da normalidade. Aconteceu um evento na vida da gente, a gente vai ficar triste, né? Só que a gente ela passa a ser uma coisa patológica, né? E daí, né? Tudo que gera uma patologia, automaticamente não vem só a questão patológica, vem a questão espiritual também, né? Se isso vai passar a ser uma constante no teu dia a dia, se não vai deixar você levantar pela manhã para querer trabalhar,
não sentir vontade de fazer alguma coisa, né? Aí sim, aí nós vamos ter que procurar médicos, né? Procurar os terapeutas, porque está acontecendo alguma coisa errada. Mas eu só quero passar assim, que o direito de ficarmos tristes nós temos. Eu me lembro muito do Marcelo, né? Que ele fala assim, olha, eu tenho 15 minutos, direito a 15 minutos de chorar, de baixar minha cabeça, de achar que eu sou a pior pessoa do mundo, e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas depois desses 15 minutos, né? Bola para frente. Agora, mais 15 minutos depois, no final do dia, porque terminou o expediente, é normal também. Agora, não pode fazer com que isso te impeça a viver. Se te impedir de fazer as tuas tarefas normalmente, tá um problema sério. Vamos procurar os médicos, profissional. ajuda profissional, como a Patrícia falou. É isso. Muito obrigada. Tem... É verdade. Rosiane está com a mão levantada também. Uhum. Então, eu percebo assim que a melancolia, ela é, assim como a depressão, né, um estado da alma, como a Teresa colocou muito bem. É uma estação, né? A gente não pode ficar parada ali, a gente tem que dar continuidade à vida, porque a vida tem que ser vivida na plenitude, né? Na melhor forma possível, e a gente que busca isso e a espiritualidade nos ajuda. Quando eu morava sozinha, morei muito tempo, e eu trabalhava muito, né? Então eu trabalhava em 2 empregos, fazia faculdade, chegava em casa 3 horas da manhã para estar 7h20 na faculdade. Então assim, eu fazia de tudo para não dormir, porque eu não gostava de dormir até hoje. Não é que eu não gosto, durmo muito pouco e eu me satisfaço porque eu sou muito agitada. E eu percebia que quando eu estava trabalhando, né, e na faculdade, eu ficava muito bem. Quando eu ia para minha casa sozinha, que eu ficava sozinha, eu ficava numa tristeza, numa melancolia, né? Uma coisa assim que doía. Então eu percebia que assim, hoje, vocês falando aí, eu percebo que é o momento em que você está sozinho, né? Você pode ter a tristeza, você pode sentir tristeza, mas você não pode ficar sem fazer nada, né? Na questão de estar no ócio, né? De não ter uma ocupação. Pelo menos para mim, nessa época, funcionava assim. E a gente vê que tem muitas pessoas, né, que passam por esses momentos, né? Porque assim, morar sozinha, a solidão é uma coisa que é muito difícil, é muito ruim, se você não tiver uma ocupação. E aí o que eu fiz? Eu procurei a psicóloga na época e eu chegava no consultório dela e eu só chorava. Chegava, chorava. E aí quando foi um belo dia, sei lá, um mês depois, eu me dei alta. Eu falei, quer saber? Estou te pagando aqui só para eu vir chorar. Você não vai resolver meus problemas, você não vai fazer nada com que a minha vida melhore. Quem tem que fazer sou eu. E aí foi quando eu me dediquei mais ao espiritismo, comecei a ir nas instituições, ajudar criança, ajudar idoso. Então eu comecei a ver que a minha vida era maravilhosa, que eu tinha tudo de bom e só precisava me ocupar. E o melhor do que isso é a gente se ocupar com o problema do outro, que é milhão de vezes pior do que o nosso. Então isso me ajudou muito. Hoje eu não tenho mais isso, eu gosto muito de ficar sozinha, mas eu não tenho mais esse estado de tristeza na minha vida, né? Tem uns estados assim, poucos, como você falou, Teresa, de momentos, né? Acontece uma situação que você fica e a gente tem o direito de até passar por aquilo mesmo, que é onde você começa a se trabalhar várias coisas em você, mas que a gente não tenha que permanecer, a gente tem que buscar ajuda ou em nós, ou num profissional, ou numa atividade, uma ocupação qualquer. Aí vou falar que nem o Júlio, tenho dito. É isso aí. O que eu entendi, assim, estudando esse tema hoje, assim, ao longo da semana vim lendo uma coisa, outra, procurando alguns outros livros também,
o que eu entendi é que a tristeza é algo assim mais leve que a melancolia, que antigamente era chamada de melancolia e hoje tratam como depressão. Então eu entendi assim que a melancolia é um conjunto de tristezas, de pequenas tristezas, mas aquela tristeza que marca o espírito profundamente. É que nem eu falei no início. Existem vários tipos de tristeza que, por exemplo, alguma coisa que acontece na parte material ou até mesmo no convívio pessoal, que a gente consegue resolver em curto tempo. Então, isso passa, a gente fica chateado, aborrecido, mas passa. Agora, e a gente sabe também que cada um de nós está num estágio do desenvolvimento, da evolução. Então, uma coisa que para um às vezes é leve, para outro pode não ser. Então, eu entendo que é bem complexo para a gente definir assim como que a gente pode dizer assim para todo mundo ser uma mesma forma de tratamento. Mas assim, entendendo que a melancolia é algo que marca profundamente no espírito, uma coisa que te mexe contigo e que você não consegue esquecer, aquilo te dói, te machuca, então isso acaba esse problema que nem você agora disse, Rosiane, que a gente precisa procurar uma ajuda profissional, né? E que às vezes pode ser que nem a ajuda profissional possa dar conta de resolver, porque a gente entende que seja espiritual. Eu acredito, assim, eu entendo que o psicólogo ou o psiquiatra pode até trabalhar isso com a gente, sem querer brigar com a Bruna aí, mas, assim, entendendo que seja essa coisa muito profunda, até o psicólogo conseguir desvendar isso, trabalhar e trazer a pessoa para um nível mais leve dessa melancolia, pode levar um tempo bem considerável. E a gente percebendo isso, a gente precisa muito desse tratamento, sim, com o profissional, com os amigos, com a religião, buscar Jesus. Eu fui lendo também algumas outras obras aqui e aí diz que uma coisa que a gente precisa buscar resolver isso, mas nem sempre sozinho a gente vai conseguir. Então, a boa palavra, para o bom ânimo, isso é uma ferramenta para a gente fazer a caridade moral aos nossos irmãos, ao nosso próximo, muito importante. Se a gente consegue identificar uma pessoa, né, que está com esse tipo de problema, às vezes a gente percebe que alguns dos nossos amigos aqui no grupo, né, que no momento perderam entes queridos, que a gente sabe que essa dor, às vezes não, né, mas sempre é profunda. A gente que tem um convívio, que passa anos com uma pessoa. Eu já perdi meu pai também, e na época foi muito complicado, porque a gente sente, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer, espírita não chora, a gente entende a vida, sabe como é que é. Mas a gente passando na experiência material, a gente sente, não tem como não sentir. Então, aquela tristeza, esse tipo de tristeza, ele pode demorar um bom tempo. Aí sim, se a gente não tomar muito cuidado, pode se tornar uma melancolia. Mas também a gente não pode chegar para a pessoa e falar mas não fica mais triste não, e vamos seguindo e fazer uma outra. Não adianta fazer isso assim, muito de frente, porque às vezes a gente pode repelir aquela pessoa. O jeito é a gente abraçar, chorar junto, viver aquilo com a pessoa e aos poucos, devagarinho, vir tentando trazer a pessoa para uma realidade mais leve, mais feliz. Mas é muito importante tudo isso que vocês falaram agora também. Fabrício, tem 3 pessoas com a mão levantada. Sim? Júlio, ativa seu som. Ativa o som.
Bem, boa noite a todos. Muito interessante essa questão, porque não há quem não conheça uma pessoa ou que não tenha a própria pessoa passado pelo problema, ou que não conheça uma pessoa que tenha passado por esse problema. Eu me lembro que há muitos anos eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e como a Rosiane disse, né? Eu estava começando, me iniciando na doutrina espírita, e com uma dificuldade muito grande. E me pegava, né? Buscava entrar, tentava entrar em prece, porque até a prece era difícil, mas eu recebi uma intuição o tempo todo. Trabalho, 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 trabalho. E aí eu procurei me ocupar muito, como a Rosiane também fez, e acabei tendo um resultado. Mas a gente sabe que essa psicopatologia, que é uma psicopatologia, ela tem vários níveis, né? Meu filho passou por uma situação dessa, rompeu uma relação conjugal e passou por uma situação dessa, que ele até hoje luta com a situação. Deu uma melhorada, mas ele tem que ficar se policiando o tempo todo, né? E o profissional disse para ele que, inclusive, é uma característica, como a Rosiane trouxe, é uma característica, inclusive, de quem mora sozinho. Quem mora sozinho tem mais dificuldade de sair dessa situação. Mas a gente percebe, né, quando a doutrina nos ajuda muito nesse sentido. E o trabalho realmente... E aí a gente aprende na doutrina que o melhor trabalho é aquele que a gente faz em favor dos outros. E aí você trabalhando em favor dos outros, você aos poucos, e eu vou dependendo do nível, do grau dessa psicopatologia, você então vai se libertando da situação. Tenho dito. Tá bom assim, Rosiane? Tenho dito. Tereza. Eu estava aqui pensando, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ele foi compilado em 1864. Então, a questão da melancolia, não se, com certeza, a tristeza, né, era uma coisa que não deveria ser muito bem usada. A questão da melancolia, sim, né? Daí, então, tá aqui no Evangelho a questão da melancolia, né? Que a gente já falou que é uma tristeza, é uma tristeza. Mas aí o Júlio falou, a Rosiane falou, né? E eu me lembrei da questão da solidão, e eu me lembrei de Joana, né? Que Divaldo fala, né? Olha, Divaldo fala que Joana diz que quando somos solidários, não nos tornamos solitários, né? Quer dizer, a solidão a gente cura com a solidariedade, né? Resumindo, aí o cuidado dessa questão da tristeza, né? A tristeza, como eu falei no começo, tem lá, às vezes a gente não amanhece bem, fulano está com ar melancólico, né? Ou está com ar triste, né? Aí, por quê? Porque a tristeza, quando você está triste, né? Você abre uma fresta, uma frestinha assim em você, né? Uma coisinha assim. Aí você vai e deixa aquela vagazinha aberta, né? Aí aquilo ali, se passa a ser uma coisa rotineira na tua vida, aí você entra num processo depressivo. Quando você entra num processo depressivo, você não está sozinho. Por quê? Porque você deu a ferramenta necessária que a espiritualidade inferior queria, né? É aquela coisa, nós sempre vamos fornecer a ferramenta para os espíritos inferiores, né? Menos iluminados. Aí nós passamos pelo processo da depressão, que poderá nos levar ao suicídio, que poderá levar a pessoa ao suicídio. Isso aí já numa decadência, né?
Aí o que é que a gente vê? Para a gente entrar nesse processo de tratamento, né? Para a gente não... como eu falei no começo, a questão do médico é fundamental, porque a medicação, porque tem gente assim, eu não vou tomar certa medicação porque ela vai me deixar viciada. Não, ela vai controlar, fazer com os teus hormônios, os hormônios que te tiram, que estão faltando em você, que te dá alegria, né? E que em determinada ausência te leva à tristeza, ele vai fazer esse controle, né? Por isso a importância do médico. A importância do psicólogo é fundamental, porque com ele você vai o quê? Você vai, né? A Bruna que diga, né, Bruna? Vai exatamente dar as ferramentas para você cavar o seu próprio caminho. Ele não vai dizer como é que você vai agir, né? E aí entra a questão da religião, que é fundamental, né? Só aí, olha aí o que é que nós temos para ajudar, para não chegar nesse processo que a Jaqueline colocou no começo. Os índices de suicídio, né, que está acontecendo principalmente entre os jovens, né? Por quê? Porque está entrando nesse caminho, né? E está faltando essas ajudas, né? Esses acompanhamentos, né? Então, eu sempre digo, aliar a religião, olha, nós estamos num momento na nossa vida, nós estamos no planeta Terra. Se nós estamos no planeta Terra, estamos no mundo de provas e expiações, a religião ela é fundamental. Nós precisamos ainda ir ao centro espírita, ir à Igreja Católica, ir à Igreja Evangélica, seja ela lá qual for, a Umbanda, ou alguma coisa que te dê uma luz, um caminho, que somado com outras coisas, vai te tirar dessa situação. Obrigada. Marcelo. Muito importante, né? Hoje eu queria até ver se a Tereza, eu cutuquei ela aqui, mas ela não me deu bola, né? De repente a Tereza tem alguma coisa também para acrescentar, porque eles fizeram um estudo muito minucioso sobre aquele do suicida, memória de um suicida, e às vezes o suicida que reitera em vários suicídios, ele não se sente alocado, né? Ele se sente fora daqui, ele não gostaria de ficar aqui. Então, quer dizer, ele tem essa tendência, motivado por algumas vezes ele já ter. Depois a Tereza, se quiser comentar, ela está mais balizada. Mas eu queria dizer o seguinte, existem duas situações, dois lados da moeda e que a gente precisa ter muita atenção a nós. Como eu fui criado numa família e tenho uma personalidade falante, eu digo para as pessoas que eu não sou bom. Eu abro a boca e peço ajuda. Eu não sou sozinho. Eu abro a boca, falo, olha, não estou bem, não estou indo legal, entendeu? Eu falo logo, porque às vezes a gente passa uma imagem bem sucedida, que as coisas estão indo bem, ninguém pergunta se o cara do carro novo está precisando de dinheiro. Mas o pessoal não sabe que o carro está em 204 prestações e já tem 60 atrasadas. Se você não falar que você está com problema, as pessoas não vão. Então, quando você tiver um problema, procura aquela pessoa, e a religião ajuda muito porque nos aproxima. Então fale, né? Abra a boca, diga que você não está muito bem. Agora, tem um outro lado também que uma vez eu vi num filme que dizia assim, a mais das vezes o silêncio é um grito de socorro. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, CVV, Centro de Valorização da Vida, eles mudaram esse títulozinho, fizeram uma brincadeira dizendo o seguinte, como vai você? Então, a gente precisa perguntar para as pessoas de verdade, e aí, como vai você? Não, está tudo bem, não. Como é que vai você de verdade? Sem os rótulos, você está realmente bem? Porque você está vendo alguma coisa? Olha, viu? Se perguntar 3 vezes para a pessoa se ela está bem, ela mesmo já começa a ficar na dúvida. Entendeu? Mas assim, não, estou perguntando para saber, bicho, como é que você está, como é que estão as coisas. É aquela pergunta um pouco mais incisiva, né? Ao amigo, ao irmão, ao companheiro. Porque às vezes a gente
mascara, não querendo levar para o outro um problema que, enquanto ele está pequeno, a gente poderia ter resolvido. Então, a pergunta ao colega, seja de classe, seja de casa, como é que ele está? Como é que você está? Você está indo? Como é que estão as coisas? Como é que você está se sentindo? Porque hoje nós estamos num mundo onde se fala muito de inteligência emocional. Joana de Angelis diz que a maioria de nós ainda está na infância emocional, ou seja, a gente não sabe muito lidar com isso. Vai aprendendo empiricamente aos trancos e muitas vezes no barranco. Então, não sejam baú, abram a boca, entendeu? Digam que estão com problema, porque a gente está aqui para ajudar também, tá bom? É isso aí. Ana Cristina. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu vejo que essa questão da melancolia hoje, principalmente voltada para os jovens, eu vejo que isso tem muito a ver também com as redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas mostram o tempo todo uma alegria, uma falsa ideia de que tudo tem que ser perfeito, que tudo é muito fácil de se viver. Então, o jovem que hoje ainda não tem aquela habilidade, ainda não consegue mensurar o que realmente é verdadeiro, o que é o sentido mesmo da palavra viver, ele começa a fantasiar de que todo mundo está muito feliz e só ele está triste. Ele começa a colocar que, mas isso está acontecendo só comigo. E aí, como já tem uma certa característica voltada para isso, ele começa a entrar em estado de depressão. Essa questão do psicólogo eu acho muito importante, sim, até porque a gente ainda não conseguiu atrair bem o jovem para que ele entendesse quanto a gente precisa deles para atuar tanto na parte espírita quanto na ajuda aos outros. Que quando o jovem ele começa a se envolver em ações voltadas para ajudar outras pessoas, às vezes simplesmente fazendo uma visita, às vezes simplesmente ligando, mas não, eles ficam sempre envolvidos com aquela questão de mídias sociais, o que está acontecendo com o outro. O outro está vivendo uma coisa tão feliz e eu não estou feliz assim. Então, eles colocam sempre a felicidade como sendo a única razão da vida. Não que eu tenha que ajudar outra pessoa, que eu tenha que viver num coletivo. E eu acho que esse momento que nós estamos passando é um momento para a gente começar a disciplinar essa visão também. Porque quando eu vou postar alguma coisa da minha vida, eu sempre vou colocar coisas que estou muito bem, estou muito feliz, É claro que a gente não quer estar passando uma visão negativa, mas quando eu procuro um conteúdo, eu sempre procuro um conteúdo que vá enaltecer alguma coisa. Então, por que não enaltecer a vida como ela é? Com os problemas que todos nós passamos, em dizer, até mesmo em procurar ajuda, nisso que o Marcelo falou, ele teve uma educação voltada para isso, para que as pessoas tivessem mais diálogo. Mas hoje, a gente, para chegar num jovem de uma forma com que ele vá nos entender, já é bem mais difícil. Né? O que ele vai aceitar aquilo que nós vamos falar, ele já é bem mais difícil. Então, trazer mais o jovem para uma realidade de que a vida tem desafios e que nós estamos aqui para evoluir, eu acho que já é o primeiro caminho. Obrigada. Tem 3 pessoas com a mão levantada. Marinho, você não vai conseguir falar porque você está sem microfone. Eu vou abrir o da Jura e você fala. Clica para abrir o som, Juraci. Isso, agora você fala, Marinho. O que eu queria dizer
É que eu passei por uma certa situação, né? Eu tive um AVC, né? Caí, quebrei o fêmur, né? Fui parar num hospital. Como eu ainda sou aquele egoísta, aquele orgulhoso, né? Então eu caí num processo de melancolia, como diz aí, ou tristeza, né? E nesse processo, eu tive, graças a Deus, depois que eu operei, eu tive algumas ajudas, né? Ajudas da família, ajuda da minha esposa, né? E até hoje, mesmo falando, isso é só para coisa, mesmo falando, ainda me sinto ainda na condição de tristeza, porque muitas das vezes eu me encontro com um pensamento, né? Triste, sem perspectiva, às vezes, muitas das vezes. Mas uma coisa eu aprendi muito nesses 60 dias que eu estive em cima de uma cama, né? Sem poder andar, aprender a ter paciência, coisa que eu não tinha, né? Outra coisa que eu aprendi também nessa situação toda de tristeza, de coisa, é confiar mais nos amigos, nas pessoas que estão junto da gente, conversar, expor os nossos problemas, né? E sentir o que o outro está falando para a gente, o que ele está dizendo para a gente na questão da gente ficar triste, da gente procurar, né, a sentir dentro da gente um pouco de, como é que eu digo, de vontade de sair daquela situação. E, por outro lado, a gente triste, a gente cheio de melancolia, a gente abre a janela, né? Aquela janelinha daquele irmãozinho que nos quer, muitas das vezes, junto da gente, diz que vai nos ajudar e não é para ajudar. Muitas das vezes é para levar a gente para o outro lado, né? Então, você tendo paciência, tendo exercitar a sua fé, a sua vontade de viver, você faz com que essa melancolia, essa tristeza se vai, né? Porém, até hoje ainda sinto, né, um pouco dessa tristeza. Mas eu aprendi alguma coisa quando eu estive internado, né? Ao ver ao meu lado pessoas que estavam ali há 1 ano, 7 meses, 4 meses, esperando por algo, né? E muitas das vezes a gente tem certeza de que não vai vir, né? Porque não tem ninguém interessado naquela pessoa, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém interessado em resolver o seu problema. Isso nos traz também a condição de tristeza, né? Porque a gente está impossibilitado, muitas das vezes, de ajudar, fisicamente, que eu digo. Porém, nas minhas orações, eu incluí essas pessoas para que a espiritualidade, pelo menos, pudesse ajudá-los. Tenho dito. Muito obrigado. Rosiane. Então, essa questão do jovem, quando meus pais de criação, fui morar com eles, eu tinha um cabelo imenso e andava muito com o cabelo assim, né? Eu não olhava muito nos olhos das pessoas. Então, a minha mãe de criação, ela primeiramente me levou no salão, mandou cortar, chamava antigamente estaqueado, né? Então, mandou cortar o cabelo todo jogadão, aquela franjão. Pegou minha roupa toda, me levou, comprou tudo novo. Cheguei, tinha um quarto todo montado para mim, assim. E aí foi uma coisa que, tipo assim, é como se eu tivesse nascendo de novo, né? Uma oportunidade. E aí, na época, eu era evangélica, né? E eu ia para a igreja, ela ia para o centro espírita. E é muito engraçado que quando chegou um dia, eu não fui para a igreja e tudo, né? Então ela falou assim, olha, eu não queria mais ir para a igreja. E aí ela falou assim, olha só, aqui em casa tem regras e a primeira
você tem que ter Deus na sua vida, seja onde for. Se você quiser ser evangélico, que for, mas você tem que ter uma religião. E eu fiquei irredutível com isso e tal, e aí ela pegou um dia e falou, olha, lá no centro estão precisando de evangelizadores. Eu falei, tá, mas o que é isso? Ela falou, você sabe falar de Jesus? Eu falei, sei. Ela, então, é isso. Então eu fui e amei, e até hoje, né? Isso, eu tô com 49, sei lá, tinha 18. Então, assim, tem muito tempo, né? Eu vou fazer as contas, não. E aí, assim, eu vejo que uma das coisas que para o jovem é muito importante, e é uma coisa que é atemporal, é a questão de você mostrar Deus, seja como for. Mas é você colocar Deus na vida daquele jovem, né? Porque momentos difíceis todos passamos, né? E o jovem, ele, muito mais porque ele está passando por várias transições, são várias coisas na vida. E é muito importante porque é uma como é que se fala? É algo que a quem ele realmente vai se apegar, né? E aquilo fortalece. Então, aquilo me fortaleceu tanto que logo depois eu fui morar sozinha, né? E aí veio toda essa questão de eu estar morando sozinha, isso tudo que eu já falei. E aí foi onde eu voltei, falei, não, eu tenho que me agarrar mesmo ao espiritismo, como eu falo, que sempre foi uma filosofia de vida e é uma filosofia de vida para mim, e foi o que sempre me ajudou. Agora, só um parêntese, Bruna, quando eu falei assim que o psicólogo não ia resolver meu problema, é porque o meu problema eu sabia o que era e o que eu deveria fazer. Não era a psicóloga. Ela resolvia sim, porque ela me ajudava todas as vezes que ela me fazia certas perguntas que eu chorava, eu mexia naquilo que estava dentro de mim, e aí eu me encontrei e vi que realmente o que eu tinha que fazer era eu que tinha que correr atrás, tá? Porque eu falei assim, você não vai resolver meu problema como se o psicólogo não resolvesse. Mas resolve sim. Eu faço terapia hoje e é uma coisa muito boa na minha vida. Tenho dito. Júlio. A Roseli está de parabéns, né? Tem uma bagagem de vida, né? Tem muita história para contar por conta da bagagem que ela traz. Tem Vai sempre virar bordão, Júlio. Vai virar bordão. É verdade, é verdade. Ela tem sempre ilustra sempre com exemplos próprios, com vivências dela mesma, que é interessante demais. E a gente vai percebendo, né? As pessoas vão fazendo uso da palavra e as informações vão se complementando. O tema é, de fato, muito interessante, porque vai complementando. E eu fiquei observando a Ana Cristina, ela foi muito bem, caminhou muito bem, né? Porque, de fato, as pessoas mostram uma falsa realidade nas redes sociais. As fotos têm que ser com aquele sorriso, com aquela maquiagem, naquele local bonito, e parece de fato que está tudo bem, quando, na verdade, nós estamos falseando. Na verdade, está sendo falseada em muitas situações. E é sempre bom que nós tenhamos isso em mente. É bastante interessante. E o Marcelo também traz sempre uma colocação interessante, e ele colocou a vivência, né, a educação que ele teve, que é uma maneira muito boa de sair dessa situação. Mas o que eu percebo na maioria, em muitos casos, eu conheci algumas pessoas que não têm nem como falar. Isso aí eu conheci essas pessoas. Eu conheci uma pessoa cuja mãe não saía da cama, não queria sair da cama. E nesses casos profundos, que eu chamo, né, de depressão num grau mais elevado, a coisa fica muito mais complicada, né? Essas pessoas sequer falam. Eu tenho a minha neta, ela está passando por um processo, é uma adolescente, que o meu filho leva ao psicólogo, leva ao profissional, e ela não fala. Então, a gente precisa pensar também por esse lado, né? Ver a coisa também por esse prisma. Tenho dito. Beleza. Vou ficar com saudade
saudade desse ter um dito. O Marcelo e o Júlio falou também legal, o Marinho falou legal. O jovem, hoje em dia, é totalmente diferente, né? Ele é criado de uma forma que parece que os pais se sentem culpados de alguma forma, né? E premiam eles, né? E talvez o pouco tempo que tem em casa, né? Mas, na verdade, eu assisti uma live com o Nando Reis e o Rossandro domingo, já que também acho que viu, né? E ele fala que ele criou 7 filhos dentro do espiritismo, né? E ele dizia assim, tinha um menorzinho que queria fugir da evangelização. Ele fugia, aliás, só não fugia porque ele estava ali de trás da parede e dizia, ó, estou aqui, hein? Então, quer dizer, ele dizia assim para os maiores, né, à medida que foram crescendo, disse, olha, enquanto vocês, né, e eu curtindo suas despesas, tipo assim, você vai para o centro espírita, sim. E o que está faltando, na verdade, né, são atitudes dessa forma, né? Porque o que a gente vê são pais com medo dos seus filhos. E aí, como diz Joana na série psicológica, né? O que vai acontecer é que mais lá na frente, né? Você vai perder o controle sobre os seus filhos, né? E olhe se ela não fala isso, e olha se no caso de filhos que acabam entrando em violência, né? O que está faltando é isso, a gente fazer. A Ana falou bem, né? A internet é uma coisa que mostra todo mundo feliz. Eu também quero ser feliz, nem que isso seja só uma fachada, né? E eu achei legal também a experiência do Marinho, quando ele falou, né, desse momento dele. E aí eu vou mais além, Marinho, e digo assim, o que é que Deus, né, muitas vezes está querendo da gente quando a gente entra em determinados processos, né? É essa pergunta que nós temos que fazer e ouvir dentro de nós. Eu me lembro que quando eu passei 6 dias no CTI, eu fazia 2 coisas, além daquelas coisas normais, né, que a enfermeira vem e tal, dava remédio, mas eu mesmo, o que eu fazia? Eu orava, e quando não dava para orar, por causa do horário, às vezes eu queria dormir à madrugada, não conseguia, eu cantava. Mas cantava, sabe, aquele cantar lá dentro do cérebro, praticamente, para não interferir no sono dos outros, né? Mas eu não deixava a minha mente ser tomada pelo fato de eu estar presa ali naquela cama, que foram apenas 6 dias, né? Então, a gente tem que ver isso. E o Marcelo falou uma coisa bacana, né, sobre a questão do que é que a gente pode acrescentar em relação ao suicídio, já que a gente estudou a obra lá no Damasco, né? E o que é que Ivone do Amaral coloca para a gente, né? Que o suicídio é uma coisa assim nós sabemos, extremamente ruim para nós espíritos, né? E que ainda tem mais, né? A espiritualidade, quando a gente reencarna após o suicídio, a espiritualidade fica ali naquela tensão, né? Depois que a gente passa por todo um processo, né? Quando a gente passa por todo aquele processo lá no Vale do Suicida, que a gente tem a impressão que é só aquele vale, mas é toda uma estrutura onde envolve prédios e mais prédios depois, né, daquela situação mais básica que a gente chama de Vale do Suicida, né? Ela coloca para a gente que
que a espiritualidade fica ali naquela tensão para ver se você vai realmente passar na prova, porque a tendência do suicida é de novamente praticar o suicídio. Uma vez, duas vezes. Ivone do Amaral foi vítima disso, né? Dona Ivone foi vítima disso aí. E ela conta na obra, né, através de Camilo, que é exatamente... depois ela tem uma obrazinha pequenininha de entrevista dela e ela diz assim, ela mesma, Dona Ivone, ela diz assim, na época que eu me suicidei no passado, quando chegava naquele período da minha encarnação, eu sentia uma melancolia, uma tristeza, uma coisa que eu tinha... era como se ela fosse novamente se matar, né? Então, a gente... ela sentia e ela passou por isso e venceu, né? Então, tem isso. Né? Então, a tristeza ela é uma coisa boba, mas que ela pode entrar num processo prolongado. Né? Então, era isso que a gente queria acrescentar aí. E tenho dito para não ficar assim, né? Só, senão... Carregão. Obrigada aí, gente. A Janaína quer falar. Só que o Fabrício não está conseguindo dar continuidade, né? Eu vou levantar minha mãozinha aqui também daqui a pouco. Deixa ele continuar, depois eu falo. Não, mas é importante também as pessoas falarem para não perder o raciocínio, né, de cada um aí. Não tem problema, não. Vocês se importam da gente continuar um pouquinho mais à frente, se precisar? Aí, ó, isso é que é, hein? Que beleza, né? Como é que está sendo ajudado. A Janaína não esquece o que ela vai falar, não? Só para eu falar, em vez de, mas eu não quero continuar o texto aqui do estudo, não. É só para eu falar algumas coisas que as pessoas já falaram aí, senão eu vou acabar esquecendo também. Ela falou para você continuar. Não vou esquecer, não. Eu continuo depois do mesmo ponto. Pode deixar. Tá, rapidinho então. Só do que a Tereza falou, eu entendo o seguinte, que hoje em dia a sociedade está muito diferente de antigamente. Os valores estão muito modificados. E aí o que eu acho que é um fator que até anotei, porque foi anotando de cada um que foi falando aqui, referente ao que a Tereza falou ali atrás, eu penso que a desagregação da família ela pode ser um fator no índice de suicídio entre jovens, que a Jaqueline levantou no início da reunião. Porque hoje você vê muitos pais separados e aí fica aquela briga, aquela coisa, não, esse fim de semana é com você lá, não sei o quê, e aquela atenção de orientar o jovem se perdeu muito, e eu acho que isso pode influenciar muito no desencadeamento de um processo de tristeza, melancolia, podendo até chegar ao suicídio. Do que a Ana Cristina disse também, nessa questão da rede social, a gente verifica muito a ostentação da materialidade, né? Nas redes sociais é muita coisa ostentando um bem material, outro. Então, isso também, naquele jovem que tem acesso à rede social, mas que não pode ter aquelas coisas, acaba gerando uma ansiedade por aquilo e a pessoa acaba podendo desenvolver uma questão dessa também. E o seu Juraci, o Marinho aí falou, né, sobre a questão da internação dele, que ele exercitou a paciência. Isso é uma coisa que a gente, eu entendo que a gente precisa muito da família, dos amigos, que é um momento que a gente não pode resolver a coisa, né? A gente não tem nem como se locomover nesse caso, e a participação de amigos, parentes, é muito importante. Diga, dona Janina. Jana. Então, quando eu era criança, eu não consigo deixar de lembrar. Mas para
parar de sentir saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu não tinha compreensão que poderia ser algum amiguinho ou algum amiguinho, né? Um amiguinho ou um irmão desencarnado perto de mim, ou se aquela saudade era minha mesmo. Profundamente eu sentia minha, entendeu? Então eu cantava muito, eu cantava Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Então eu cantava demais, porque quando eu parava de cantar, eu era criança, eu vivia cantando mesmo, porque eu sempre fui uma criança muito distante de meus irmãos, que eram muitos irmãos. Mas eu me sentia muito diferente, é como um estranho no ninho. A brincadeira deles, tudo deles era diferente daquilo que eu sentia vontade de fazer, de brincar. Eu gostava muito de ficar entre as plantas da minha mãe, gostava muito de ficar na laje, olhando para o tempo, entendeu? Mas nunca fui uma criança melancólica, de tristeza, de viver chorando, não. Eu sentia uma saudade grande de alguma coisa. Hoje em dia eu moro sozinha, gosto muito da minha quietude, minhas gatas não me deixam em paz, vocês já viram que vira e mexe, elas estão aqui perturbando. Mas, assim, sentir falta de alguma coisa, a gente sempre sente. E essa preocupação não é espírito evoluído, não. Espírito mais endividado, na verdade. Aquela necessidade de ficar com alguma coisa que te prenda a sua necessidade de continuar orando, de continuar reto no caminho, porque senão a gente se perde, entendeu? E quando criança, eu sentia falta, hoje que eu entendo, eu sentia falta do tempo em que eu vivi na espiritualidade, porque a gente na espiritualidade, a gente pega o trabalho para fazer. Aí, hoje em dia, quando eu vim morar em Petrópolis, que eu parei e vi que eu estava completamente sozinha, eu me dediquei completamente a fazer alguma coisa por alguém. E realmente, como falou todo mundo aí, isso preenche a vida da gente, entendeu? No início da quarentena, que eu fiquei sem trabalho e fechada dentro de casa, porque eu vou para Niterói e vou ficar com a minha irmã. Fiquei lá uns 2 meses e voltei para cá. Então, assim, essa questão mesmo da gente ficar sempre preocupado em não se deixar levar, né, pela nossa tristeza e pela tristeza daquele que não é, né, tá por aqui, está perto da gente. Isso que acontece, tem muita gente que não tem isso, não tem esse discernimento, não tem uma casa espírita. Tenho dito. Vai, Fabrício, dá continuidade. Aí o texto aqui, ele segue, agora vai vir até a parte que o seu Júlio falou sobre o trabalho, né? Sobre procurar trabalhar, fazer alguma coisa nesse sentido do trabalho, que ajudou muito a ele a sair dessa questão da melancolia. Então, Jesus diz assim: pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova sobre a terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotar à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve.
Então, a gente entende essa parte, né, de trabalhar, de fazer algo, não o trabalho profissional que a gente precisa para manter o nosso sustento, mas o trabalho em prol do próximo, em benefício do nosso semelhante. Isso é muito importante. Eu também não vou dizer que a gente vai sair fazendo esse trabalho, realizando esse trabalho, logo assim que já está, estou melancólico e já vou sair fazendo isso tudo, porque é muito complicado. Até se for o caso da procura da ajuda profissional, até um psicólogo conseguir desatar aqueles nós do íntimo do espírito, para ele conseguir enxergar a luz, até passando pelo processo do psiquiatra, entrando com alguma medicação na parte física. Então, isso até a gente conseguir, né? Uma pessoa que está melancólica, conseguir sair daquele núcleo ali dela, daquele sofrimento que ela está passando, para conseguir começar a trabalhar, a gente precisa entender que às vezes é muito difícil, vai demandar um tempo que a gente não pode dizer que vai ser muito ou pouco, mas que a gente busca sempre ajudar da melhor forma possível, né? E aí essa parte do trabalho, né, em ajuda ao próximo, e fazendo tudo que Jesus nos ensinou, que a religião nos ensina, eu acho que é muito bacana, muito importante, porque isso vai trazendo a gente de volta ao bom ânimo, a ver as coisas diferentes e perceber a luz que nos espera no futuro. A Regina quer falar. A Tereza está com a mãozinha levantada. Tá, pode deixar a dona Tereza. Pode deixar a Tereza. Dona Regina, a senhora fala, depois eu falo. Não, eu sinto a gentileza com a senhora. Pode ficar à vontade. Não vou ficar teimando, né? Então, vou lá. Não. De irmão para irmão. A dona Tereza pode falar, e tenho dito. Eu costumo, às vezes, falar o seguinte, né? Que Deus olhou para mim e disse assim, olha, tua vida não vai ser fácil. Então, eu vou te mandar um consolador prometido, né? E me mandou este tal desse consolador prometido desde muito pequenininha, né? Exatamente para que eu, né, tivesse, entendesse a situação, as situações que a vida, né, foi me dando, assim, foi acontecendo ao longo da minha vida, né? Para que esses desgostos na Terra, como diz aqui no final, né? Terminado esses desgostos, a gente, né, galgasse 1 centímetro a mais. Olha, que 1 centímetro a nível espiritual, eu acho que já é até demais. Eu acho que vou para descer mais um pouquinho, né? Porque se não fosse a doutrina espírita na minha vida, eu sempre digo e afirmo, né? Com certeza eu não seria boa coisa. Talvez não tivesse mais nem por aqui, né? Então foi na minha vida a doutrina espírita, foi a luz que eu precisava, né? Para poder estar aqui aos 58 anos. E Dona Lourdes e seu Francisco Galdense também. Foram eles que me deram me conduziram à doutrina espírita, né? Então, a religião na vida da gente é tudo, porque nos momentos de tristeza, a ela, muitas vezes a gente, por orgulho, né? Porque nós somos muito orgulhosos e a gente tem que assumir esses sentimentos, a gente não costuma assumir. A inveja, o orgulho, né? A intolerância, essas coisas que a gente tem. Então, por orgulho, muitas vezes a gente não procura os amigos, mas os amigos físicos, né? Mas os amigos espirituais, a gente não tem como, a gente recorre sempre. Então, graças à doutrina, então. Obrigada. Dona Regina.
interessante que eu havia feito as anotações e Tereza e eu caminhamos na mesma direção. Essa questão de hoje nos chama muita atenção como espíritas, não é verdade? E realmente, quando Jesus nos disse, vos enviarei o Consolador prometido, ele mostrou no Evangelho essas lições que ele tinha certeza. E há tantos anos atrás, mas que nós permaneceríamos enquanto nesse mundo de prova e expiação com essas inquietações. E ele nos enviou como suporte, como ajuda, mas nós que somos espíritas, que estudamos as lições, que já compreendemos o que isso, melancolia, a tristeza, a depressão e outros temas do Evangelho, ele vem para o nosso consolo, porque nós também passamos por essas inquietações, mas, ao mesmo tempo, ele vem, vou usar o jargão do nosso amigo, tenho dito para vocês, ajudem os outros que não têm essa mesma compreensão da doutrina. Então, nesse momento, nós, como espíritas, nós temos lutado, nós temos entendido que há momentos que os amigozinhos lá, né, menos superiores, eles nos influenciam. Nós temos coragem de buscar, temos uma força e a gente vai. E é chegado o momento em que nós precisamos realmente chegar perto dos nossos irmãos que ainda não conhecem a doutrina e fazer como o Marcelo falou aí atrás. Ei, tudo bem com você? Nós estamos sabendo que não dá, mas a gente ainda tem algo que nos impede de abrir o nosso coração. Mas a gente precisa insistir. Mas que nós possamos insistir não é dizendo a ele só assim, olha, lá no centro disse que isso aí é isso, vamos lá para o centro. Não. É como ele falou, o que está acontecendo com você? Que eu posso te ajudar, meu amigo. Porque há muitos irmãos nossos ao nosso redor, ou que ele vai para o suicídio, ou está indo para as drogas. Nós temos dois caminhos aqui, que nós estamos lidando com jovens e que nós estamos vendo que essas inquietações, essa melancolia por vários, que a gente nem sabe às vezes as causas, mas que nós trazemos também. Então, eu acredito que esse é o momento exato da gente abraçar esse Consolador prometido, e Jesus disse, acredito em vocês, e olhem os irmãozinhos que estão ao lado de vocês. Obrigada. Tenho dito para não ficar diferente. Gente, olha o nosso horário, por favor, sejam curtos. João, ativa seu som. Ok, é só para justificar vocês que não bateria tinha arranhado, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa, justamente reforçar essa questão, porque eu, particularmente, eu comentei com as pessoas do grupo aqui da casa, que realmente eu cheguei com dores físicas, né, realmente, na nossa casa, né? Isso, graças a Deus, me ajudou bastante, essa conversa, esse acolhimento que vocês me deram, e preferi parar com o tratamento especializado, permanecer somente com vocês. Que o que eu percebi comigo foi isso, que tem a questão que eu plantei, naturalmente, agora você tem que ter um tempinho para poder colher todas essas rosazinhas, vem com flores e espinhos, mas você tem que ter essa calma, ter essa certeza de uma amanhã melhor e começar um plantio diferente. Eu somente estava com esse probleminha, quer dizer, na questão de melancolia, depressão, porque realmente é ordem natural. Então, isso tem um momento, tem a questão desse apoio, né, que eu tive de ter a sensação de dias melhores e poder tocar dia após dia e descer nessas etapas e melhorando, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado. Tenho dito, Júlio. Marcelo. Eu queria pegar a fala, eu estava aqui pensando, né? A Dona Maria falou para a gente, e
né? Ali. E uma coisa que eu percebo é o seguinte: nas minhas orações matinais, eu sempre peço a Jesus que me dê oportunidade no bom sentido, interferir na vida alheia, se passar pelo meu caminho, que eu tenha uma palavra, que eu tenha um pensamento, que eu consiga fazer alguma coisa, porque ninguém passa no nosso dia pela gente, numa conversa, enfim, sem um motivo. E que sejamos nós aquele elemento que pode alterar para melhor a vida alheia. Então, eu acho que a gente precisa, sem o revide, se posicionar. Às vezes você está na fila, escuta alguém reclamar. Se você achar que é conveniente, mostre a essa pessoa que, se ela está na fila, tem gente que está na cama, outros estão na cadeira de roda, que é importante ela valorizar. Porque todos os dias a gente vai estar com alguém, e esse alguém vai externar. As pessoas externam daquilo que ela está cheia, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós já conhecemos o Cristo, já conhecemos a doutrina espírita, que mais do que consola, amplia, renova, educa, a gente não pode ficar apagado, a gente precisa ser luz iluminando. Muitas das vezes a gente não quer, na verdade, dizer assim: não quero me meter. Não se meta, mas fale do Cristo, fale da proposta. Não precisa falar de doutrina espírita, fale daquilo que é bom, daquilo que te alterou, mas que a gente não seja morno, entendeu? Porque ficar com essa luz apenas para a gente é um desserviço à doutrina espírita e é um não serviço ao Cristo. Serviço esse que ele prestou tão bem acolhendo a gente. Então, no mínimo, a gente precisa devolver isso, entendeu? Se posicionando positivamente, generosamente. E se a gente escolhe um espinho ou outro, não tem problema. Porque o que não falta é a gente ter sido roseira na vida alheia. Então, um espinhozinho ou outro aí, se a gente sair chamuscado ou arranhado, faz parte do bom combate. Muito bom. Tem mais alguém que precisa falar? Fabrício estava esperando o tenho dito, Marcelo. Gente, são 9h26. Vai passar música para depois fazer a prece? O que vai fazer? Já encerrou, Fabrício? Tem mais alguma... Aí, no caso, a gente pode encerrar sim, porque nós já lemos aqui o texto do estudo de hoje. Eu só queria terminar aqui deixando uma mensagem de incentivo para todos aqui do grupo, e que nós, continuando essa nossa amizade toda, que se nós percebermos que nós estamos ficando tristes por um período maior que seria um comum, ou percebermos que alguém está passando por um problema que possa ser isso, que nós façamos igual o Marcelo Merlin aconselha, procuremos os amigos, abramos a boca e digamos o que precisamos e o que gostaríamos. E mesmo que não consigamos fazer isso, mas que consigamos sinalizar. Então, através dos amigos, do culto no lar com a água fluidificada e sempre em prece, para a gente procurar nos manter nesse caminho de luz, né? Vamos lá compartilhar a música, tá? Gente, uma boa noite a todos, mas eu vou precisar deixar vocês no momento, tá bom? Boa noite. Boa noite, Fabrício. Com Deus. Uma boa noite, meu amigo. Um abração. Boa noite. Valeu. Muito bom. Muito bom, Fabrício. Bom estarmos todos juntos aí. Valeu. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um
se não sei quem sou, se o mundo herdou a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Juraci, para fazer a nossa prece final. Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, realizando, Senhor, finalizando a reunião da noite de hoje. E neste momento, Pai, queremos Te agradecer por tudo. Agradecer a esses amigos espirituais que estiveram aqui conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando em todos os trabalhos, em todos os estudos, Senhor. A todos esses companheiros de boa vontade, um muito obrigado. E que Jesus nos abençoe. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão lá fora, que muitas das vezes não te conhecem, Pai. Que tu leves a paz, o amor, a tranquilidade, Senhor. Envolva cada um com muito carinho, com muito amor. Jesus amado, nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre, Senhor. Que possamos estar nos nossos lares, com teu amor, com a tua luz, Senhor, em cada coração. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Desculpa, gente. Boa noite, gente. Vou ter que sair. Boa Só noite. Boa noite. As nossas orações também para o cunhado da nossa amiga Fernanda Pedra, que encarnou ontem. E ela pediu para que a gente vibrasse por ele também. O nome dele é Edmilson. Depois eu até passei para a Vilma, e depois ela vai passar para fazer as vibrações. Para a gravação, Jaque.